Se houve um nome que se ergueu como símbolo de poder, riqueza e influência nos Estados Unidos, esse nome foi Rockefeller. No século XX, qualquer pessoa tremia ao ouvir o nome John D. Rockefeller. Esse magnata visionário não foi somente o primeiro bilionário do mundo, como também uma das pessoas mais ricas da história. Ele foi capaz de moldar a indústria petrolífera e as estruturas financeiras, políticas e filantrópicas que ecoam até os dias atuais. Seu império petrolífero era um verdadeiro monopólio e esmagava todos seus concorrentes, assumindo o controle de vários setores e até subornando o governo americano. Mas antes de se tornar um grande magnata, Rockefeller e sua família eram muito pobres. Mas a busca incessante pelo sucesso, sua mentalidade visionária e sua determinação levou Rockefeller para o auge absoluto de riqueza e poder, fazendo com que sua família se tornasse uma das mais importantes do mundo. A história de Rockefeller é um retrato de ganância e ambição que, ao mesmo tempo, pode ser até inspiradora, como também pode ser assustadora. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. John Davidson Rockefeller nasceu no dia 8 de julho de 1839 em uma pequena cidade no estado de Nova York. Ele foi o primeiro filho da família e, ao longo dos anos, ganhou mais 5 irmãos. Sua família era composta por camponeses que viviam em uma fazenda e quase não possuíam dinheiro. O pai de John, William Rockefeller, era muito conhecido na cidade e nas cidades vizinhas por aplicar vários golpes. Isso fez com que ele ganhasse o apelido de Devil Bill. A falta de dinheiro fez com que William achasse que a única maneira de conseguir ficar rico seria tentando aplicar golpes de diversos tipos. Por conta disso, William foi um pai muito ausente para John e seus irmãos. Muitas vezes William fugia de casa no meio da noite, deixando sua esposa e filhos sozinhos durante meses. Um tempo depois, ele voltava dentro de uma carruagem de luxo e entregava para John e seus irmãos diversos presentes. A ausência do seu pai e essa volta com vários brinquedos deixava John extremamente confuso, pois ele não entendia o porquê que seu pai sumia por tanto tempo. Além disso, por morar em uma casa velha e passar muitas noites com frio e fome, não conseguia entender como seu pai conseguia comprar tantos presentes para sua família. Bom, como eu disse, William aplicava diversos golpes pela cidade e esse era um dos motivos do seu desaparecimento. Ele alterava seu nome de William Rockefeller para o Dr. William Leviston e viajava por diversas cidades, vendendo remédios sem nenhuma comprovação científica para pessoas doentes que estavam desesperadas. Já a mãe de John, Eliza Davidson, era o total oposto de William. Ela era bastante religiosa e tentava ensinar para seus filhos sobre trabalho honesto e religião. Como William sumia por muito tempo, Eliza pediu para que John a ajudasse na fazenda. Com 10 anos de idade, John ia para a escola e ainda precisava trabalhar na lavoura da família. Apesar de ter sido muito difícil conciliar as duas coisas, John se sentia orgulhoso de estar ajudando a família e aprendeu muito sobre disciplina e trabalho. Ainda muito novo, John tentou descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro e ajudar sua família. Uma das suas ideias foi roubar os ovos de um peru que ele havia encontrado na floresta. Depois, ele esperou os ovos se tornarem novos perus e os vendeu, conseguindo um bom lucro. Mesmo sendo apenas uma criança, John contribuía toda semana com alguns dólares, sendo capaz de ajudar financeiramente sua família. No entanto, o pai de John continuava sumindo e aplicando golpes pela cidade. Além disso, ele se relacionava com diversas mulheres, tendo muitos filhos fora do casamento. Há quem diga que ele só havia casado com Eliza, mãe de John, porque seu pai havia prometido pagar $500 se ele se casasse com ela. Uma das vezes em que William sumiu, ele foi acusado de agredir sexualmente uma jovem. Apesar de isso não ter sido comprovado, a família Rockefeller enfrentou uma forte pressão pública e se viram forçados a se mudar para um local novo, onde ninguém os conhecesse. Entretanto, William se manteve aplicando golpes, abandonando sua família e sendo infiel. Para piorar ainda mais a situação, ele usou a sua identidade falsa de William Leviston para se casar com outra mulher em outro estado. Ele manteve isso em segredo por muitos anos, e nem a mãe de John, nem a recente esposa sabiam o que estavam acontecendo, mas isso fez com que William ficasse ainda mais ausente e distante de sua família. Por conta disso, John teve que assumir as responsabilidades de chefe da família e continuou encontrando maneiras de ganhar dinheiro e administrar as finanças.
Após algum tempo, a família Rockefeller encontrou uma casa para morar na cidade de Cleveland, em Ohio. Nessa época, John já estava com 16 anos, quase se formando na escola, e pensava qual seria seu próximo passo assim que acabasse os estudos. A ideia inicial de John era fazer alguma faculdade, mas por seu pai ser ausente e por ter 5 irmãos, sua mãe dependia muito de sua ajuda para manter a casa. Ou seja, John precisava encontrar um trabalho que o permitisse ajudar sua família financeiramente o quanto antes. Logo, John tomou a decisão de abandonar seus estudos, faltando apenas 2 meses para se formar na escola, e começou a procurar emprego. Ele queria encontrar um bom emprego em grandes empresas ou bancos. Porém, toda vez que aparecia mais entrevistas, riam de sua cara por ele ter apenas 16 anos. Após muitas entrevistas e muitos nãos, John conseguiu uma entrevista em uma empresa para a área de contabilidade. Os donos ficaram impressionados com a caligrafia dele e decidiram lhe dar uma chance. No mesmo dia, John começou a trabalhar e seu salário era de 50 centavos de dólar por dia. Mesmo assim, ele ficou bastante empolgado por ter conseguido seu primeiro emprego. Esse dia e esse trabalho foram extremamente importantes para John, sendo o pontapé inicial de tudo o que aconteceu depois. Pelo resto de sua vida, John comemorou o dia 26 de setembro como um feriado pessoal, sendo mais importante que o dia do seu aniversário. Ele batizou essa data como o Dia do Trabalho. Esse primeiro emprego foi bastante importante, pois o ensinou a lidar com fornecedores, pagar contas e analisar o funcionamento interno de uma empresa pela primeira vez. Foi nesse trabalho que John teve seu primeiro contato com pessoas influentes e ricas e viu de perto muito dinheiro. Por isso, todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, John repetia para si mesmo: "Eu estou destinado a ser rico." No final do ano de 1855, John recebeu seu pagamento de $50. Não era muito, mas seus chefes reconheceram que ele havia feito um bom trabalho e aumentaram seu salário para $300 por ano, o que hoje seria mais ou menos $11 mil. Isso permitiu que John se tornasse ainda mais independente, ajudando sua mãe e irmãos a terem uma vida mais confortável. No entanto, após 2 anos na empresa, uma crise econômica prejudicou os negócios, fazendo com que um dos fundadores saísse da companhia. Com a saída de um de seus chefes, John teve que assumir muitas responsabilidades e se tornou o principal contador da empresa. Mas John sabia que a recessão econômica poderia prejudicar a empresa ao ponto dela falir. Entretanto, isso não o preocupava, pois ele se sentia pronto para dar um passo muito maior e abrir seu próprio negócio. Durante o tempo que trabalhou na empresa como contador, John acabou fazendo amizade com um homem de 28 anos chamado Maurice Clark, que era químico e trabalhava na mesma rua que John, que na época tinha apenas 18 anos. Apesar de ainda ser muito novo, John conseguiu obter uma boa reputação na sua área. Logo, um certo dia, seu amigo Maurice o convidou para ser sócio de uma empresa de produtos agrícolas que ele iria abrir. John adorou a ideia, trabalhou para juntar um bom dinheiro e em pouco tempo eles fundaram a Clark & Rockefeller, que comprava e revendia grãos, peixes, carnes, entre outros alimentos. O começo não foi nada fácil. Tanto John quanto Maurice passavam um dia procurando clientes, mas ao mesmo tempo se sentiam orgulhosos de terem seu próprio negócio. Mesmo sendo um pouco mais tímido, John se tornou um ótimo vendedor. Todos os acontecimentos em sua vida fizeram com que ele se tornasse um jovem muito maduro. Homens muito mais velhos que John respeitavam e confiavam nele e em sua empresa. Foi questão de tempo para que a lista de clientes da companhia crescesse rapidamente. Apesar de terem conseguido um bom número de clientes, eles ainda não tinham o capital necessário para expandir o negócio. Para conseguirem o dinheiro, eles bolaram um plano inteligente. Eles foram a diversos bancos da cidade à procura de um empréstimo de $5 mil. No entanto, eles diziam que a empresa iria investir mais de $10 mil, o que dava a impressão que eles tinham muito dinheiro. Por incrível que pareça, esse truque deu certo, e os bancos lhe cederam alguns empréstimos. Nesse mesmo período, estourou a Guerra Civil Americana, que ocorreu entre os anos de 1861 entre a União e os Confederados. Sua causa principal foi a longa controvérsia sobre a escravização dos negros. John, por ser muito religioso, era totalmente contra a escravidão e queria que a União vencesse a guerra. Como John não podia parar de trabalhar, já que era o responsável pelo sustento da família, ele tomou a decisão de pagar $300 para o substituírem na guerra. E ainda enviou dinheiro para equipar vários soldados da União. Por conta da guerra, alguns estados sofreram maior impacto. Isso fez com que na cidade que John morava, os preços dos alimentos inflacionassem,
de modo que a empresa de John, que vendia produtos alimentícios, aumentasse seus lucros em 4 vezes mais. No ano de 1862, eles tiveram um lucro de mais de $17 mil. Para a cotação de hoje, isso seria o equivalente a mais de $500 mil. Com apenas 23 anos, John já tinha conseguido acumular uma grande riqueza. No entanto, alguns anos antes, em 1859, havia sido descoberto que era possível extrair quantidades industriais de petróleo bruto, perfurando diretamente o solo. A extração em massa do petróleo nessa época ficou conhecida como o boom do petróleo e foi responsável por deixar diversas pessoas muito ricas. Pouco tempo depois, John foi apresentado para um jovem chamado Samuel Andrews, que estava à procura de investidores para construir uma refinaria de petróleo bruto em Cleveland, local perto das maiores regiões petrolíferas da Pensilvânia. O diferencial de Samuel era que ele havia descoberto que se aplicasse ácido sulfúrico no petróleo bruto, ele se transformaria em querosene. Quando era queimado, o querosene durava mais que o petróleo bruto, e isso o deixava muito à frente da maioria dos concorrentes. Tanto John quanto Maurice viram no petróleo uma ótima oportunidade e decidiram investir no negócio de Samuel cerca de $4 mil para que ele montasse a refinaria de petróleo. Eles decidiram que o petróleo seria apenas um empreendimento paralelo e continuariam focado na sua empresa de produtos agrícolas, enquanto Samuel cuidaria sozinho da refinaria. Em pouco tempo, a venda de querosene se tornou um verdadeiro sucesso, e John começou a perceber isso. Em apenas um ano, a refinaria de petróleo havia se tornado a parte mais lucrativa do negócio. Logo, John e Maurice decidiram que estava na hora de tomar uma atitude. Eles resolveram abandonar sua primeira empresa e focar 100% no setor petrolífero. Mas logo de cara, John percebeu um grande obstáculo. O fornecimento de petróleo era algo imprevisível. Até aquele momento, o petróleo só havia sido encontrado em uma região da Pensilvânia, e muitas pessoas achavam que ele acabaria se esgotando. Além disso, quando o petróleo estava abundante, o preço caía muito, ao passo que quando parecia estar acabando, o preço subia. O mercado petrolífero parecia muito instável, por isso John não queria estar envolvido com extração de petróleo. Ele percebeu que o refino de petróleo era algo muito mais estável e lucrativo, e decidiu que a empresa seria focada apenas nisso. No entanto, para Maurice, esse mercado era estressante demais. Além disso, a incerteza sobre o petróleo acabar o deixava bastante desconfortável, fazendo com que ele vendesse sua parte do negócio para John no ano de 1865. Apesar de não estar totalmente confiante, John concordou em comprar a parte de Maurice por $72.500. Hoje seria algo em torno de 1.300.000. John estava apostando tudo nesse negócio e poderia ter a chance de ficar incrivelmente rico ou perder tudo. Mas foi nesse período que um campo gigante de petróleo foi encontrado também na Pensilvânia, acabando de vez com as dúvidas sobre o esgotamento desse recurso. Em pouco tempo, esse mercado passou a ser bastante competitivo com muitos concorrentes. Foi aí que John percebeu que se ele quisesse se destacar e ganhar muito dinheiro, era preciso acabar de vez com a concorrência. Como John estava ganhando bastante dinheiro, ele comprou uma casa, pois já havia se casado e queria ter um lugar para construir sua família. Nesse período, a guerra também já havia acabado, com a vitória do Exército da União. Parecia que tudo estava bem encaminhado para que John começasse a construir seu império. Após a saída de Maurice, John resolveu batizar a empresa com outro nome. Logo, ela passou a se chamar Standard Oil. Pouco tempo depois, ele já começou a construir uma segunda refinaria e exportar querosene para a Europa. Cada dia mais, John sentia que essa empresa seria capaz de fazer ele se tornar incrivelmente rico, mas também percebeu que para tocar o negócio ele precisaria de ajuda. Assim, contratou um sócio para ajudá-lo na administração da empresa. Esse homem era Henry Flagler, que assim como John, queria construir um império e ganhar muito dinheiro. Além disso, Henry era um cara muito focado e determinado. Ele acreditava que o único jeito de ter seu próprio império seria destruindo seus concorrentes, e logo John também adotou essa visão. A concorrência no setor de refino de petróleo estava cada vez maior. A essa altura, todos já haviam descoberto o segredo para transformar em querosene, e o produto da empresa de John já não era mais único. Por isso, John e Henry bolaram estratégias e alianças estratégicas para aumentar os lucros da Standard Oil e prejudicar seus concorrentes ao mesmo tempo. Uma de suas alianças estratégicas foi com empresas ferroviárias para obter os melhores custos de transporte em comparação com seus concorrentes. Você pode estar até se perguntando, mas como eles
eles fizeram isso? Simples. Naquela época, o petróleo era transportado principalmente por 3 empresas ferroviárias, sendo elas a Newark Central, a Erie e a Pennsylvania Railroad. Por conta de suas rotas, era mais vantajoso para as ferrovias Newark Central e a Erie transportar petróleo para as refinarias em Cleveland, onde estava a empresa de John. No entanto, para a ferrovia Pennsylvania Railroad, era mais lucrativo transportar o petróleo diretamente para a cidade de Nova York. Por isso, eles decidiram que não enviariam mais para Cleveland. Após essa declaração da ferrovia da Pensilvânia, muitas refinarias de Cleveland decidiram deixar a cidade e ir para Nova York. Essa saída em massa de diversas empresas fez com que as outras 2 ferrovias, a Newark Central e a Erie, perdesse muitos clientes. E em vez de se juntar às outras empresas e deixar Cleveland, John percebeu que as 2 ferrovias estavam precisando urgente de negócios e decidiu usar o desespero delas a seu favor. John primeiro negociou um acordo com a Erie. Ele ofereceu um fluxo consistente de petróleo em suas ferrovias e, em troca, queria que a Standard Oil tivesse um desconto de 75% sobre os custos oficiais de transporte de ferrovia. Já com a Newark Central, John fez um acordo de pagar apenas $1,65 por barril transportado, em que a taxa oficial era de $2,40, e em troca faria pedidos diários de 60 vagões para transportar o petróleo refinado. Os descontos que John havia negociado com as ferrovias foram mantidos em segredo para os concorrentes da empresa de John. Por conta disso, todas as outras companhias petrolíferas teriam que pagar o preço total para transportar seu petróleo nos mesmos trens. Como John sabia que seus custos estavam mais baixos por conta do acordo em relação aos seus concorrentes, ele conseguiu desencadear uma guerra de preços. Com isso, John passou a baixar o preço do seu petróleo para que seus concorrentes tivessem que fazer o mesmo e assim tivesse uma competição no mercado. John só tomou essa atitude de baixar os preços porque ele sabia que os seus concorrentes estavam pagando mais do que ele no transporte de petróleo. Logo, os custos deles eram mais altos. Mesmo que as outras empresas cobrassem o mesmo preço pelo petróleo, John ainda teria um lucro maior. Para que ele conseguisse destruir totalmente seus concorrentes, ele continuou diminuindo cada vez mais os preços, até que as outras companhias começassem a falir. Isso permitia que a Standard Oil praticamente acabasse com a sua concorrência e, assim, aumentasse os preços novamente. Essa tática era extremamente eficaz, apesar de ser antiética. Naquela época, ainda não existiam leis que regulamentavam isso. Logo, John foi capaz de monopolizar a indústria de petróleo, pois legalmente falando, ele não estava fazendo nada de errado. Isso fez com que a Standard Oil conseguisse enormes lucros e John ficasse cada vez mais rico. No entanto, um problema estava surgindo. A grande quantidade de petróleo e os novos campos encontrados faziam com que o preço do barril de petróleo caísse. A maioria das empresas petrolíferas estavam perdendo dinheiro e quase falindo. Nesse momento, John começou a se questionar se esse colapso da indústria também poderia afetar a sua companhia e começou a pensar em soluções para esse problema. Logo, ele chegou à conclusão que seria necessário organizar um monopólio ainda mais dominante. No ano de 1972, John e seu sócio Henry estavam decididos a expandir ainda mais a Standard Oil e monopolizar ainda mais o setor petrolífero. Para isso, eles decidiram fechar um acordo com o presidente da Ferrovia da Pensilvânia. O presidente Tom Scott estava disposto a fechar um acordo ainda mais ambicioso. Ele propôs uma aliança secreta entre as 3 maiores ferrovias e com as maiores empresas de refino de petróleo, que incluía a Standard Oil. Assim, essa aliança ficou conhecida pelo nome de South Improvement Company, ou SIC. O acordo seria que John transportaria todo o seu petróleo exclusivamente por meio dessas 3 ferrovias, e em troca, ele teria um desconto de 50% nos custos de transporte. Mas John queria ainda mais. Ele negociou para que qualquer pessoa fora dessa aliança que transportasse querosene por meio dessas 3 ferrovias, a Standard Oil receberia uma parte do dinheiro, ou seja, os concorrentes pagariam preços mais altos pelo transporte do petróleo por essas ferrovias, e parte desse dinheiro iria diretamente para John. Além disso, as ferrovias entregavam para John informações secretas e detalhadas sobre o envio dos produtos de seus concorrentes. Com isso, John Rockefeller conseguia saber todos os detalhes das empresas rivais e conseguir prejudicá-los,
vendendo seu querosene mais barato que os demais. Essa aliança secreta fazia com que todos os outros que não pertenciam não tivessem nenhuma chance de sucesso, sem nem ao menos saber o motivo. Rockefeller acreditava que todo esse poder era a única maneira de salvar o setor petrolífero, a partir da eliminação de refinarias menores. No entanto, com o passar do tempo, foram surgindo diversos boatos sobre a aliança das grandes refinarias com as ferrovias. Isso fez com que milhares de pessoas saíssem às ruas para protestar, pois sabiam que a culpa dos preços altos do transporte era de Tom Scott, presidente da Pennsylvania Railroad, e de John Rockefeller. Os protestos ameaçavam principalmente eles dois e logo se tornaram perigosos, com vandalismo, violência e incêndios criminosos. Durante as manifestações, diversas pessoas sequestraram o carregamento da Standard e derramaram todo o seu petróleo. Além disso, arrancaram do chão os trilhos de trem da ferrovia da Pensilvânia. O golpe final veio através das mineradoras de petróleo, que fizeram um boicote contra todas as empresas da Aliança Sikh. Sem o suprimento de petróleo, as refinarias de John acabaram se tornando inúteis. Portanto, pouco tempo após a formação da aliança, a Sikh foi dissolvida, por conta de toda a repercussão negativa e dos protestos realizados. No entanto, John não se deixou abalar. Ele decidiu que ainda continuaria dominando o setor de petróleo, mas de forma pública. Seu objetivo era ter o maior número possível de refinarias sob o comando da Standard Oil. Mesmo com toda a repercussão e o fim da aliança, muitas pessoas ainda acreditavam que existia um acordo entre as grandes refinarias e as ferrovias. Isso fez com que muitos donos de pequenas refinarias de petróleo ficassem com receio de serem destruídos pela Standard. John, sempre muito esperto, decidiu usar desses boatos a seu favor. Durante um período de 6 semanas, John conseguiu intimidar 22 das 26 empresas de refino de petróleo para que vendesse suas companhias por um valor muito menor do que de fato valiam. Apesar da aliança não existir mais, os boatos criados pressionou muitos donos de refinarias a venderem suas empresas para John, pelo medo de terem suas companhias destruídas e ficassem falidos. Para pressionar ainda mais tais empresas, John mostrava as alianças da Standard Oil, que eram muito superiores do que qualquer outra refinaria de petróleo. Assim que fechavam um acordo de venda, John ainda oferecia 2 opções: ou elas assinavam um acordo de que nunca mais entrariam no setor novamente, ou se juntavam à Standard. A maioria acabava optando por se juntar a John, fazendo com que ele tivesse pessoas altamente capacitadas trabalhando para ele. Todas as empresas estavam sob o domínio da Standard, fazendo ela se tornar a maior do setor. Logo, John equipou todas as refinarias compradas com a melhor tecnologia de refino de petróleo, o que fez reduzir ainda mais os custos. Nesse momento, John tinha construído de fato um império. Ele havia monopolizado todo o setor e estava cada vez mais rico. Porém, no dia 18 de setembro de 1873, ocorreu uma grave depressão econômica nos Estados Unidos por conta da falência de bancos financeiros, que durou até 1877. Isso afetou a Standard Oil. Os preços do petróleo caíram drasticamente pela falta de demanda, fazendo com que apenas 2 das 6 principais refinarias continuassem operando. Não só a empresa de John, como as ferrovias e os mineradores temiam a falência de suas empresas. Entretanto, John Rockefeller tinha um ótimo gerenciamento de suas finanças, além de um ótimo crédito com os bancos, permitindo que ele fosse um dos únicos empresários do ramo que ainda conseguiu obter lucro com a crise econômica. Ele viu na crise uma ótima oportunidade. Ele já havia dominado praticamente todas as refinarias de Cleveland e sabia que a crise econômica havia afetado todo o país. Logo, imaginou que as refinarias de outras cidades também estavam passando por dificuldades financeiras. Nesse momento, ele percebeu que era hora de adquirir o maior número possível de refinarias de outras cidades. Assim, John partiu em busca de comprar refinarias em todo o país. Caso alguns empresários se recusassem a vender para John, ele utilizava diversas táticas que o fizessem vender. Ele reservava as ferrovias por meses para que essas refinarias não conseguissem realizar o transporte. Ou então ele forçava as ferrovias a aumentarem os preços do transporte para que a refinaria ficasse à beira da falência. Como ele tinha informações detalhadas sobre todos os seus concorrentes, ele esperava até que estivessem em declínio e se oferecia para comprar por um preço mínimo. Assim que a economia começou a se recuperar, a Standard já controlava metade das refinarias da cidade de Pittsburgh. As maiores refinarias da Filadélfia estavam dominando Nova York. Além disso, John mandou construir uma rede de oleodutos que levavam petróleo bruto para suas refinarias e bombeava o petróleo refinado para as grandes cidades.
Isso permitiu que John dependesse cada vez menos das ferrovias para transportar seu petróleo, reduzindo assim seus custos. John Rockefeller tinha 30 anos e já era um dos homens mais ricos do país, dominando toda a indústria de petróleo. Porém, muitas pessoas haviam sido vítimas das práticas comerciais da Standard, que passou a ficar conhecida como o monopólio mais cruel dos Estados Unidos. Isso fez com que John fizesse alguns inimigos ao longo dos anos. Durante muitos anos, a ferrovia foi o principal meio de transporte do petróleo. Mas, com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo, como os oleodutos, e a Standard passou a instalar uma rede enorme de oleodutos em toda a costa leste americana. Porém, Tom Scott, proprietário da Ferrovia da Pensilvânia, ficou furioso, pois seu cliente mais importante estava usando cada vez menos a ferrovia. A reação de Tom foi instalar seus próprios dutos e construir suas próprias refinarias de petróleo como forma de atacar John, sendo seu concorrente direto. John, por sua vez, cancelou todos os contratos com a Pensilvânia e direcionou para outras ferrovias. Além disso, ele baixou os preços de seus produtos para que seus concorrentes também tivessem que baixar, reduzindo as margens de lucro. John ainda convenceu as ferrovias Newark Central e Erie a diminuir as taxas de transporte para todos, para que outras refinarias utilizassem essas duas ferrovias e a Ferrovia da Pensilvânia perdesse ainda mais clientes. Essa estratégia de John foi eficaz, fazendo com que Tom Scott tivesse que demitir centenas de seus funcionários e reduzisse em 20% o salário dos que ficaram. Entretanto, o ataque de John a Tom Scott acabou causando uma das greves trabalhistas mais violentas da história. Na cidade de Pittsburgh, dezenas de pessoas morreram, e a Pennsylvania Railroad teve 500 vagões de carga perdidos e 27 prédios incendiados pelos manifestantes. Era fato que Tom Scott havia perdido essa batalha contra John e estava pronto para se render. Logo, John teve uma grande ideia. Ele decidiu fazer um grande acordo com as ferrovias. Ele ajudou a Pennsylvania Railroad a sobreviver, garantindo 47% do transporte da Standard para eles. E os outros 53% ficaram divididos para outras 3 ferrovias. Além disso, ele propôs que, por um fluxo constante de petróleo por essas ferrovias, em troca queria um desconto secreto sobre todas as tarifas e ainda exigiu informações mais detalhadas sobre os produtos transportados de seus concorrentes. Essa aliança era bem parecida com a SIC que eles haviam feito no passado, mas dessa vez John tinha o poder absoluto, podendo exigir tudo o que quisesse. Esse acordo fez com que John se tornasse um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Além de ser dono de praticamente todo o setor de petróleo, controlando cerca de 90% de todas as refinarias, ele ainda tinha as principais ferrovias em suas mãos. Apesar do acordo, a Ferrovia da Pensilvânia nunca mais conseguiu ser o que era antes, e Tom Scott continuou muito abalado por suas derrotas contra John. Um ano depois, Tom acabou sofrendo um derrame e morreu. Porém, alguns anos antes, ele havia sido mentor de um jovem chamado Andrew Carnegie, magnata do setor siderúrgico, que culpou John pela morte do seu mentor, Tom Scott. A partir daqui, nasceu uma grande rivalidade entre Andrew e John Rockefeller. A rivalidade fez com que um quisesse se tornar mais rico que o outro. John, nessa época, passou a ganhar muito destaque nos jornais por conta da sua riqueza e poder, se tornando uma figura bastante controversa e polêmica, principalmente por conta da batalha que teve contra Tom Scott e de sua rivalidade com Andrew Carnegie. Apesar de sua enorme riqueza, fama e poder, John tinha um estilo de vida bastante discreto. Ele não era visto com celebridades ou outros empresários super ricos. Quando não estava no trabalho, ele estava em casa, brincando com seus filhos. Mesmo tendo alcançado seu auge, tendo dominado quase totalmente o setor petrolífero, ele percebeu que as coisas estavam mudando rapidamente. No ano de 1855, um enorme depósito de petróleo bruto foi encontrado. Além disso, Thomas Edison já havia descoberto a eletricidade, em que seria possível ligar lâmpadas sem querosene. Esses dois acontecimentos fez com que a maioria dos empresários desse setor ficassem desesperados. Mas John se manteve calmo, pois ele já sabia da sua capacidade de transformar crises em oportunidades.
Como sabemos, a Standard Oil era uma empresa que apenas refinava o petróleo, mas com a descoberta do novo campo de petróleo, John sabia que seria preciso fazer algumas mudanças. Ele decidiu que sua companhia estaria envolvida em todas as etapas da cadeia, eliminando todas as outras empresas e controlando de fato toda a indústria petrolífera. Ele queria que a Standard fosse responsável pelos poços de petróleo, pelas refinarias, pelo transporte, armazenamento e distribuição, ou seja, ela realizaria todas as etapas sem precisar terceirizar nenhum outro serviço. Além disso, John estava analisando como ele conseguiria lucrar com os novos campos de petróleo. De início, ele comprou diversas terras na área, construiu centenas de torres para perfurar o petróleo e construiu novos oleodutos para fazer o transporte. No entanto, esse petróleo, mesmo depois de refinado, tinha um cheiro muito forte. Isso fez com que muitas pessoas se recusassem a comprar ou compravam por um preço muito baixo. Por isso, muitos empresários desistiram de vender o petróleo desses campos. Já John contratou uma equipe de químicos para analisar o petróleo e tentar resolver o problema. Logo, a equipe descobriu que a presença de enxofre que causava um mau cheiro e conseguiram remover. Logo, a Standard passou a ser a única companhia que vendia o petróleo desses poços, dando a John uma enorme vantagem. Com o passar dos anos, foram sendo encontrados novos campos de petróleo e John conseguia dominar quase todos eles. Nesse mesmo período, os primeiros veículos começaram a surgir. Para a sorte de John, um dos produtos de refino do petróleo era a gasolina, que antes era descartada. John transformou esse produto, que antes era descartável, em uma fonte imediata de lucro. Com sua fortuna crescendo sem parar, John começou a pensar em maneiras de investir na sua quantidade absurda de dinheiro. Para isso, contratou um homem chamado Frederick Gates para ajudá-lo. Anos mais tarde, John disse que Frederick era um dos maiores empresários que ele já havia conhecido. De fato, ele fez com que a fortuna de John crescesse muito mais, com uma série de investimentos estratégicos. Nessa época, o filho de John, Jr., havia se formado na faculdade. Por isso, sugeriu para Jr. para que ele aprendesse com Frederick sobre investimentos e negociações. Em pouco tempo, Jr. e Frederick transformaram a empresa de John em uma máquina de multiplicação de riqueza, fazendo investimentos em vários setores. Um desses investimentos foi em uma faixa de terra em Minnesota com grande quantidade de minério de ferro de alta qualidade. O minério de ferro era um ingrediente essencial para a produção de aço. Assim que Andrew ouviu essa notícia, sentiu que John queria travar uma batalha contra ele. Até esse ponto, a rivalidade dos dois era sobre quem era mais rico. Entretanto, agora era sobre quem seria o rei da indústria siderúrgica. Após comprarem a terra em Minnesota, John iniciou as operações de mineração na região e, ao mesmo tempo, prejudicou seu rival Andrew, vendendo os minérios de ferro de alta qualidade para seus concorrentes com um preço muito mais barato. Durante as operações de mineração, surgiram boatos de que John também queria construir uma enorme indústria siderúrgica e se tornar um rival à altura de Andrew. John tinha a vantagem de possuir uma mina de ferro. Já Andrew, durante anos, nunca havia feito um investimento em minas de ferro, apesar de ser o produto essencial para suas indústrias. Na esperança de salvar seu negócio, Andrew entrou em contato com John Frederick Jr. para fazer um acordo. Eles chegaram no acordo de que Andrew compraria pelo menos 600 mil toneladas de minério de ferro de John todos os anos e os transportaria através das ferrovias que John havia adquirido. Em troca, Andrew receberia um grande desconto. Era a famosa aliança que John sempre fazia. Para selar o acordo, Andrew concordou em nunca comprar terras ao redor da mina de ferro de John, que concordou em nunca construir uma siderúrgica. Mesmo com as diferenças, a parceria era extremamente vantajosa para ambos. Eles iriam ter um enorme lucro e ainda prejudicariam os concorrentes. Logo, a aliança secreta chegou nas manchetes dos jornais. A consequência disso foi que diversos investidores queriam enriquecer, investindo nas minas de ferro de John e nas siderúrgicas de Andrew. No entanto, um outro homem surgiu na história, disposto a fazer com que as duas empresas se tornassem uma só. Esse homem era um magnata das finanças, J.P. Morgan. Se você não conhece a incrível história de J.P. Morgan, recomendo muito que assista a um vídeo sobre ele aqui no nosso canal, para você entender melhor quem foi esse homem. Mas voltando à história, J.P. Morgan percebeu que se conseguisse unir o investimento de John com os negócios de Andrew sob um único nome, ele poderia criar um monopólio do aço que fosse ainda mais lucrativo do que a Kennedy Steel e ainda maior do que a Standard Oil. J.P. Morgan deu o nome de US Steel
e se desse tudo certo, poderia se tornar a empresa mais valiosa da história. Com a ideia em mente, Morgan abordou John e perguntou por quanto ele venderia as minas de ferro. Em seguida, John disse que esse assunto deveria ser tratado com seu filho Júnior. Logo, Morgan foi atrás de Júnior e fez a mesma pergunta. Apesar da pouca idade, Júnior não ficou intimidado com Morgan, mesmo ele sendo o banqueiro mais rico de Wall Street. Em seguida, Júnior respondeu que ele quem estava interessado em comprar, e por isso, ele quem deveria dar o preço que estava disposto a pagar. Após um tempo pensando, Morgan fez sua oferta. Ele ofereceu pelas minas o valor de 88,5 milhões de dólares em ações da US Steel, o que hoje seria equivalente a mais de 3 bilhões. Mais tarde, Morgan comprou toda a indústria siderúrgica de Andrew e incorporou na US Steel, tornando a primeira empresa bilionária do mundo. John possuía ações da US Steel que logo valorizaram para mais de 200 milhões de dólares. Além disso, o boom dos automóveis fez com que a Standard Oil se transformasse em um monopólio mais poderoso que antes com a venda da gasolina. A riqueza de John não parava de crescer, espalhada por diversos setores, e John se sentia pronto para se afastar do mundo dos negócios. Ele só não esperava que em breve estaria envolvido no maior escândalo de sua carreira. Por conta das práticas comerciais brutais da Standard, ele acabou ficando com uma imagem bem negativa perante ao público. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, decidiu que iria lutar contra essas práticas, começando com a Standard. Seu primeiro projeto de lei foi punir os descontos nas ferrovias. Depois, Roosevelt percebeu que o público não gostava nem um pouco de John, nem de sua companhia, principalmente por conta de uma jornalista chamada Ida Tarbell. O pai de Ida Tarbell foi um dos refinadores de petróleo que havia falido devido às táticas de dominação de John. Inclusive, o sócio do seu pai havia tirado a própria vida depois que toda a sua riqueza foi destruída por John. Por conta de tudo isso, Ida Tarbell passou a publicar artigos mensais contando detalhadamente a história da empresa e do homem que levaram seu pai à falência e que prejudicou a sua infância. Todos os negócios de John foram expostos, a aliança com as ferrovias, suas táticas de intimidação, os políticos que ele havia subornado. Toda a sua história foi revelada para milhares de americanos, expondo até os golpes do pai de John e da sua acusação de abuso sexual. John nunca respondeu nenhuma das acusações feitas por Ida Tarbell, fazendo com que a imagem de John ficasse manchada. O silêncio de John deixava o público ainda mais irritado. Em pouco tempo, John passou de um empresário reservado e discreto para um homem que representava toda a corrupção e ganância dos Estados Unidos. Toda a população queria que John e sua empresa pagasse pelos seus crimes, e o presidente Roosevelt usou isso a seu favor para se reeleger, tornando a Standard Oil sua principal inimiga. Durante sua campanha presidencial, Roosevelt prometeu que iria acabar com todos os monopólios. Assim que ganhou as eleições, ele travou uma batalha contra o império de Rockefeller. Ele lançou uma investigação contra a empresa de John e acusou a Standard de monopolizar a indústria petrolífera com preços predatórios, descontos ferroviários e espionagem corporativa. Ele fez a maior ação judicial da história até então, com mais de 400 testemunhas e 12 mil páginas de evidência que a Standard era de fato um monopólio. O processo durou anos após o fim do mandato de Roosevelt. Além de ter sido confirmado que a empresa era um monopólio, as evidências comprovaram que a Standard havia subornado centenas de políticos e violado diversas leis. Por isso, no dia 15 de maio de 1911, a Standard foi considerada culpada de todos os crimes que foi acusada e ordenada pelo governo federal a dissolver e reorganizar suas subsidiárias em empresas separadas. Após 41 anos de vitórias, essa era a primeira grande derrota de John. Todos seus inimigos estavam comemorando a sua queda. Só que o que ninguém imaginava era que a dissolução da Standard Oil seria o evento mais lucrativo da carreira de John. Como John ainda possuía um quarto da Standard, quando ela foi dividida em 34 empresas diferentes, ele obteve participação em todas elas. E assim que foram abertas as ofertas públicas de cada uma, os investidores quase triplicaram os valores das suas ações. Ou seja, John ficou ainda mais rico, se tornando o primeiro bilionário do mundo. Após se aposentar e ter a empresa dissolvida, John decidiu que iria dedicar o resto da sua vida à filantropia. Ele estava decidido a fazer um bem para a humanidade e causar um impacto no mundo. Desde adolescente, quando recebeu seu primeiro salário
salário, John sempre doou uma parte para a caridade. No entanto, muitas de suas doações eram rotuladas pelo público como uma forma de melhorar a sua imagem. Diante disso, John passou a fazer doações anonimamente. No ano de 1913, ele lançou a Fundação Rockefeller, juntamente com Frederick e com seu filho Júnior, e doou quase 150 milhões de dólares. Até o fim de sua vida, John Rockefeller doou pessoalmente cerca de 540 milhões de dólares. Já Frederick e Júnior, juntos, doaram 537 milhões para a fundação. Depois da morte do seu pai, Júnior doou mais de 540 milhões que havia herdado do seu pai para a caridade. John Rockefeller morreu no ano de 1937, aos 97 anos de idade. Em mais de 100 anos de história até hoje, a Fundação Rockefeller doou bilhões de dólares para diversas instituições de caridade, focando principalmente em medicina e educação. As doações de John para laboratórios e pesquisas médicas contribuíram para inovações científicas que salvaram milhares de vidas ao redor do mundo. As doações para a educação ajudaram a construir centenas de escolas em todo o mundo. John Rockefeller foi um homem que desde muito jovem tentou conquistar seu espaço para poder cuidar e ajudar sua mãe e irmãos. Ele conseguiu construir um verdadeiro império, mas para isso precisou passar por cima de diversas pessoas que de alguma forma tiveram sua vida estragada por ele. Depois de anos, John decidiu doar boa parte de sua fortuna para a caridade, fazendo um bem para a humanidade. E aqui fica o questionamento: John Rockefeller pode ser considerado um homem mau ou um homem bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse magnata do petróleo. Não esqueça de curtir o nosso vídeo para ajudar o nosso trabalho e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius, do canal Conhecimento Disruptivo. E nesse mês monetizado eu já fiz mais de $2.000, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro na internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição e no comentário fixado.